Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou trazendo aqui para vocês uma coisa que me pegou assim desprevenido, me deixou feliz por um momento, mas que, como dizem por aí, a alegria de pobre dura pouco, né? Eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu, gente. Abri meu investidor 10 hoje pela manhã, né? Na data aqui de 29 de 4 de 2026 e fui analisar o que estava acontecendo na minha carteira de investidor. E olha só, eu estou com um patrimônio nesse momento em que abri a carteira. Eu estava com um patrimônio total de R$ 2.264 com 55 centavos, sendo que eu tinha aplicado esse valor de R$ 1.569 com 85 centavos. Ou seja, eu estava tendo um lucro total de R$ 700,37, né? Com um ganho de capital de 694 com 70 centavos. E eu fiquei tipo estranhando, né? Eu pensei, o que é que tá acontecendo? Se ontem esse lucro total foi dormir na faixa ali, estava na casa dos 50, entre 40 a 60 reais. Não tinha mais que isso não. Eu não tenho certeza porque eu não verifiquei antes de dormir, né? Durante o dia eu verifiquei, estava ali intercalando entre 40, 50, 45 e ficava nessa, né? O normal. Mas hoje, quando eu acordei, aí me deparei com isso e eu pensei, caramba, o que será que foi que aconteceu? E eu fiquei me perguntando isso e eu pensei, será que o Bitcoin explodiu? E fui analisar o Bitcoin, o gráfico do Bitcoin, mas para minha surpresa não tinha sido o Bitcoin. Porque ele subiu, sim, no caso com relação à minha carteira, ele subiu, mas ele não subiu tanto, só subiu 0,14, se não estou enganado. Não chegou a subir nem 1%. Então, aquele 1% ali ele não justificaria, mesmo que tivesse sido 1%, ele não justificaria esse lucro total aqui. Só que, como eu não achei o culpado, por assim dizer, fui procurar outros sites para ver o que estava acontecendo. Isso é papo de Então eu fui ver o que estava acontecendo com as ações especificamente. E rapaz, eu observei a Sabesp e ela estava com uma variação de 492,13%. E eu pensei, né? Porque tipo assim, gente, eu sou novo aqui no sistema de investimento e eu já vi gráficos de ações que ela dá um salto enorme, mas eu nunca tinha visto algo desse tipo. E eu pensei, será que é normal isso? Acontecer de vez em quando, quase nunca, mas acontece. E eu, tipo, fiquei com isso na mente, só que decidi continuar pesquisando. E aqui eu coloco aqui para vocês, gente, o, o salto que deu, né, com relação ao lucro. Ontem eu fui dormir e se tava aqui nessa linha vermelha, nessa tracejadinha vermelha aqui, ó. Deixa eu botar a linha normal. Se estava aqui, era muito. Para do dia da noite pro dia, na real, ela vinha até aqui, gente. Eu fiquei incrédulo e, infelizmente, não foi
bug do aplicativo, do site, no caso, né? Não foi bug do Investidor 10, mas foi o que se pode chamar de desdobramento. Eu nem sabia que existia esse tal desdobramento. E o que é esse desdobramento, gente? Eu vou explicar o que eu entendi rapidinho, tá? O que eu entendi sobre o desdobramento é que, olha, além do desdobramento, existe um outro sistema que é basicamente o oposto. Não lembro agora o nome do outro sistema, mas eu vou dizer para você como funcionam os dois, tá? No desdobramento ele funciona da seguinte forma: se uma empresa, né, que está cadastrada na bolsa, se ela está bem no mercado, se ela está desenvolvendo, desempenhando super bem, gerenciamento, tudo, se ela está indo de vento em popa, né? Se ela está numa crescente boa, tá? Por um bom tempo, os preços daquelas ações que são daquela empresa ele vai ser superestimado, ou seja, você vai começar a comprar ela bem cara. Cada fatia da pizza, por assim dizer, cada pedacinho, né, cada caroço da azeitona que você vai comprar, você vai pagar bem caro por eles. Vamos botar em fatia de pizza que vai ser melhor. E aí o que a empresa faz? Ao invés dela continuar vendendo caro, né? Porque quando começa a vender caro o pedaço da pizza, praticamente ninguém compra, não necessariamente ninguém, mas quem tem um poder aquisitivo alto vai comprar e quem não tem fica de fora. Então, para que todos comam um pedaço dessa pizza, tá? A empresa faz o que? Elas cortam essa pizza em mais fatias. Só que aí ela vai vender mais barato. Então, todo mundo vai ter poder de compra. Isso é o desdobramento, ou seja, a empresa pega uma ação sua e divide ela em vários pedacinhos que vão ficar mais barato os pedaços, tá, gente? Porque o valor total continua sendo o mesmo. Por exemplo, se você pagou R$ 10 em um pedaço de pizza, eles vão cortar aqueles pedaços de pizza ali e você vai continuar com os mesmos dez reais. Só que você vai ter mais pedaços daquela pizza, entende? E foi isso que aconteceu, gente. Na minha carteira eu tenho a Sabesp aqui, como vocês podem ver. E ela basicamente dividiu as, os pedaços da pizza. Eu tinha apenas uma ação dela. E o que aconteceu comigo foi basicamente isso. Eu tinha um pedaço de pizza da empresa Sabesp. E a Sabesp foi lá e dividiu esse pedaço em mais 5 pedaços. Quer dizer, em mais 4 pedaços. E eu passei a ter 5 pedacinhos dessa pizza, tá? O valor ficou o mesmo, mas isso aqui é um bug. É um bug que acontece não do site, mas sim do sistema em si. Quando acontece esse tal desdobramento, os sites e aplicativos eles não reconhecem, né? Eles têm um delay, por assim dizer, e aparece essas coisas, tipo uma variação desse jeito aqui, tão entre aspas toscas, né? E um gráfico nesse modelo, ó. Ele veio aqui e daqui ele fez isso aqui, gente. Então, eu já comecei a estranhar o gráfico daí, mas achei que tivesse sido alguma coisa em comum, mas que de fato poderia vir a acontecer. Infelizmente, isso foi apenas um bugzinho do sistema, né? Foi uma falha sistemática, mas
fica aí o aprendizado, né? A gente tá aqui, começa a investir agora. A gente tem coisas que a gente não sabe ainda que acontecem, mas que com o tempo a gente vai pegando e vai ficando, né, entendido das coisas e não vai sendo pego em surpresas, né? Então essa foi a minha primeira surpresa, por assim dizer, né, com relação a investimentos, mas que eu não tô chateado, não tô triste, mas que eu ficaria bem feliz se isso aqui tivesse acontecido, tá? E ainda mais se eu não tivesse só uma ação, se eu não tivesse só uma ação, tá? Da Sabesp. Se eu tivesse três, quatro, cinco, aí elas iam ser divididas e aí eu teria muito mais. E esses 700 seria bem mais. Imagina só a loucura que nem ia ser, tá? Mas fora isso, eu passo bem, tá, gente? E deixa eu ver se tem algo mais aqui que eu possa mostrar para vocês. E aqui é o valor já atualizado, né, do patrimônio da minha carteira. Caiu muito, caiu muito, tá, gente? Infelizmente. Meu lucro, como eu falei para vocês, não estava em 700. Olha lá, estava variando 40, 45, 50. E hoje ele ainda deu uma quedinha a mais, né? Caiu para 23,82. Eu não me preocupo muito com isso, porque as empresas que eu tenho aqui, elas são empresas boas. O meu, a minha rentabilidade, né, em porcentagem, ela estava em 15 ontem, 15%, e hoje foi para 14,43, né? Tivemos uma quedinha aí, mas a Sabesp aqui está mostrando, ó, aqui a minha queridinha Sabesp, né? Ela está mostrando o preço médio de 28,14 e o preço atual da cota, né? R$ 33,18, né? Teve desdobramento, eu não sei quanto estava anteriormente, mas eu acho que não estava tão caro. O desdobramento em si, ele é para baixar o valor, mas eu não sei se isso aqui ainda continua sendo um bugzinho. Eu vou me atualizar com relação ao preço da Sabesp, o preço anterior a esse feito, né, esse desdobramento. E dar uma passadinha aqui, ó, que a quantidade de cota que eu tinha era apenas uma, mostrando aqui para vocês, realmente estou com 5 cotas, né? Mas o que eu não entendi ainda é porque o gráfico ele não desceu, né? Ele permanece aqui, você viu que eu cliquei, vamos refazer para vocês verem. Eu vou clicar aqui nessa BESPzinha, ó, e ela vai me abrir uma nova guia. Só que eu venho no gráfico e o gráfico não desceu, o gráfico continua. Vocês percebam que o gráfico está vindo aqui e depois ele simplesmente, ó, pô, dá uma subida. E o valor mudou, mas o gráfico não desceu. Mas é isso, gente. Já fiquei ciente de que isso é um bug. Eu passo bem, tá? E o contrário do outro, né? Do contrário do desdobramento, ele é o grupamento. E o grupamento, ele nada mais é intuitivo. Ele nada mais é do que a aglomeração de ações. Como assim? Se o desdobramento ele você vai retirar, você vai fazer de uma fatia mais fatias, no grupamento você vai fazer o oposto. Você vai pegar essas fatiazinhas e você vai colar, você vai unir uma na outra. E passa cola aí. Você vai fazer de cinco ações, né? Cinco pedacinhos de ações, uma só, né?
E é isso. Um é o oposto da outra. E quando acontece o desdobramento é quando as ações estão legais, estão indo bem no mercado, né? O desdobramento acontece nessas ocasiões. Já o grupamento acontece quando a empresa não está indo muito bem. Se a empresa não está indo muito bem, o valor da cota vai caindo e tem cotas que chega a que chega a valer menos de R$ 1 e por lei uma empresa não pode estar vendendo cotas a menos de R$ 1 durante muito tempo. E aí essas empresas vendem as cotas até o período que pode, que é permitido por lei, e depois disso eles simplesmente fazem, né, esse agrupamento, né, de cotas e 5, por exemplo, pode virar uma só, né, a depender aí da empresa. Não necessariamente eles vão separar de uma forma 5 ou de 5 forma uma, né, vai depender aí da empresa. O importante é estar dentro das regras, né, dentro da lei. E é isso, gente. Não foi dessa vez que eu consegui ter um lucro, né, de R$ 600 da noite para o dia. Não foi dessa vez, mas estamos aí na luta para que isso venha a acontecer no futuro, beleza? Gente, no mais é isso. Próximo vídeo eu vou mostrar, né, vou fazer uns investimentos. Vou fazer aqui um vídeo mostrando para vocês. Vou escolher a empresa que eu vou aplicar esse mês, né? Dentre as que eu já tenho, né? Não vou escolher outra fora, né? Disso, por enquanto. Eu estou pensando em pegar uma empresa aí, mas não vai ser para agora. Estou com planos, mas ela está muito cara, então não vai compensar para mim. Vou permanecer investindo nas que eu já tenho. Então é isso, gente. Até um próximo vídeo e fica com Deus. Fui! Isso é